Boa tarde. Hoje são 5 horas da tarde agora. Tivemos um dia escuro hoje, né? Frio. Agora são 16 graus. Nosso verão, gente. Ai, Jesus, tem dó de nós. 16 graus no verão de Londres. Tá nublado, pesado, já andou chuviscando. Mesmo assim, eu estou indo para a igreja, estou indo lá para o Excel, na igreja não, é um, um centro de exposição, né? Mas hoje é Holy Ground, hoje é um terreno santo, né? Ali se tornou um terreno santo hoje, de ontem, né? Com todo aquele louvor, foi santificado aquele lugar. E vamos que vamos, nós vamos para lá novamente hoje, eu vou estar lá. É, hoje a, a única pessoa da família dos antigos o Senhor levou. Ela está na glória agora. Deve estar uma festa lá, entre as irmãs, o marido, os cunhados, deve estar todo mundo numa maior festa lá, enquanto nós estamos aqui um tanto quanto sentindo a falta, né, já da nossa guerreira. Mas, anyway, gente, nós estamos aqui para estudar o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro do Apocalipse de João. Então, antes dessa 7ª trombeta, um 5º anjo anunciou para todos os outros anjos e para todos os que estavam presentes naquela grande assembleia, né, de que antes que viesse o 7º selo aberto, que todos os separados, os que haviam sido separados, selados para serem missionários aqui nesse planeta Terra, fossem selados para que eles não sofressem os danos, não só dos 6 selos que já haviam sido abertos, mas esse 7º selo, porque eles são necessários para a continuação do projeto e do plano do Eterno. Por isso que eu sempre digo a vocês que aqueles que estão sendo preparados para trabalhar nesse plano do Eterno e que recebem esse comissionamento de trabalho, eles são separados e protegidos pelo Eterno. E tudo aquilo que é necessário fazer para que eles prevaleçam e que eles permaneçam é feito, tá? Então, o Senhor já disse que ele precisa desses 144 mil para a continuação do projeto dele. Então, o Senhor já separou, já mandou um anjo antes dessa 7ª trombeta, desse 7º selo ser aberto, que eles fossem separados e tivessem o selo, né, deles. Tivessem os 7 selos selados que foram selados. Então, são 144 mil selados para a continuação do projeto eterno aqui na Terra. Não é muito, não são muitos, né, gente? 144 mil é bem pouquinho. Até a cidade de Anápolis tem mais habitantes do que 144 mil. Lá tem 250 mil. Não é nem o tamanho de uma cidade de médio porte no Brasil. Esses são os que foram separados para continuar a trabalhar no projeto. Então, vamos lá para o 7º selo, capítulo 8 do Apocalipse. Quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Aqui, quando se é determinado que haja um silêncio de 1 minuto, o povo já fica
assim, 1 minuto parado, meu Deus do céu, é muito tempo. Esse silêncio na abertura do 7º selo foi de meia hora. Silêncio total. Ninguém fazia nada, nenhum movimento, nada. Silêncio. Quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. Quando esse 7º selo foi aberto, aí se abriu o selo e abriu-se aquela janela e os 7 anjos, com 7 trombetas nas mãos, foram manifestados. Esses 7 anjos estavam selados. Versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Gente, já está vendo para onde vão as nossas orações? Principalmente se você canta as orações, porque a música tem o poder de ser um veículo que leva seguramente a mensagem ao Pai. Então, quando você for orar, não ora sem música, não. Põe musiquinha no fundo. Ela ajuda a levar a sua mensagem ao Eterno. Principalmente se for uma música bem gostosa, sabe? Daquelas assim, bem... Eu vou ver uma música agora que eu vou te contar, viu? A minha irmã colocou no grupo, né? Para esperança para nós todos que perdemos essa nossa tia. É aquela música Morte e Choro Nunca Mais, Tristeza e Dor Nunca Mais. Nossa, que essa música é linda demais, né? E a pessoa que cantou estava tão ungida, gente. Dá para ir para o céu ouvindo aquela música. Então, coloca uma música assim, inspirada mesmo, quando você for orar. Aí entra para o seu quarto, igual Jesus falou, gente. As orações que são ouvidas não são aquelas públicas que as pessoas ficam, ó Senhor eterno, Deus magnificente, lá, lá, lá. Não é isso. O que Jesus disse? Quando vocês forem orar, não faça como os saduceus, os fariseus, que vão para as esquinas e ficam lá com aquelas laboriosas orações. Elas não são ouvidas. Mas quando vocês forem orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a sua porta e o seu Pai, que vem em secreto, te responderá. Não estou falando que você não pode orar na igreja, ora na igreja, né? Mas a oração que o Senhor falou não foi aquela de público, que as pessoas ficam naquela coisa toda, aquelas orações mais como é que essa palavra fala? Eu não lembro dessa palavra, mas é uma palavra maribolante, sei lá. Você sabe, essas coisas muito sofisticadas, muito cheias de retórica, não é isso que o Senhor ouve. O Senhor ouve aquela oraçãozinha das irmãzinhas que está lá de joelho, orando e chorando pelo filho. Ela às vezes nem chora e nem fala, ela só geme e o Senhor ouve. Tá? Versículo 3 de novo. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Gente, ó, a coleção de anjos que o Eterno tem. Tem milhões, trilhões, quadrilhões. Gente, é muita, muita coisa. Um dia eu ainda vou estudar isso com vocês. Nossa, vocês vão ficar assim. Ai, meu Deus. Ai, mas é muito, minha gente. É muito. Tem uns seres que têm nomes até interessantes, sabe? Tem uns que chamam os solitários. Eles trabalham sozinhos.
eles são solitários. Veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Vamos continuar orando? Vamos? Fechadinha dentro do quarto, às vezes nem falando, só gemendo. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar. Ah, glória a Deus. E o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Com abertura. Isso aqui não foi nem o trabalho dos sete anjos ainda, das 7 trombetas. Só foi na abertura do selo. Olha tudo o que aconteceu só na abertura do selo. Por isso que o Senhor tinha que proteger os 144.000. Vamos ler o 5 de novo? Então o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar. Ele queimou, pôs o incenso no altar, misturado com as orações dos santos. E aquela energia das orações dos santos entrou naquele incensário. Nossa, você imagina? Então tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Gente, só na abertura desse 7º selo, tudo isso aconteceu. Terremoto, relâmpago, trovões, por certo tsunamis, não tsunami, como é que chama aqueles redemoinhos, aqueles negócios que acontecem lá nos Estados Unidos? Você imagina a destruição que não deve ter sido? Só com a abertura desse selo. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo, misturado com sangue que foram lançados na terra. Foi queimada a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. Tchau, Amazonas. Tchau, Amazonas. Por isso que o Senhor tinha que se separar os 144.000. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terra, a 1/3 parte do mar. Não vai ser uma coisa bonita, né, gente? Não vai ser uma coisa bonita. Mas o Senhor tem dado à terra a oportunidade de redenção. Gente, como o Senhor falou lá para Israel, quantas vezes mandou tantos profetas, tantos, e todos eles mataram. Todos foram mortos, gente, todos. Talvez o único que não tenha sido morto pelo povo foi Ezequiel, mas mesmo assim ele morreu de doente, de tristeza.
O Senhor falou quantas vezes, por quantos profetas, por quantos anos. O Senhor falou isso por mais de 100 anos para Israel, que Jerusalém seria tomado, o templo seria destruído se eles não se arrependessem e não mudassem os seus caminhos. É o que o Senhor fala hoje através de todos os profetas, todos os pastores que estão hoje falando na terra. Gente, se a gente não mudar o nosso comportamento, a terra será destruída. Não a terra vai ser transformada. E muita coisa vai ser destruída assim, como está aqui. Ó. Gente, foi queimada a terça parte da terra. A Amazônia foi embora. Você já pensou um mundo sem árvore? Não tem como sobreviver, gente. As árvores é que purificam o ar. Elas que transformam que nos dão oxigênio. Pega o hidrogênio e transforma em oxigênio. Sem árvore não existe como a gente respirar nessa terra. Muita gente vai morrer de problemas respiratórios, de asma e tudo, porque não vai ter oxigênio suficiente. E aí vem o segundo, tocar a trombeta e é o mar que vai ser atacado. Nós temos os referees, sabe? Aquelas coisas, aquelas plantas que existem dentro do mar, que também produzem oxigênio para a terra. Sem elas, a gente não tem como sobreviver. Então, a vida na terra vai ficar quase que impossível. Vai ter que ser muito pouca gente para sobreviver, porque não vai ter oxigênio para todo mundo. Para cada pessoa na terra tem que haver uma árvore. Eu já plantei muitas árvores na terra, porque eu plantei para mim e para os meus filhos, porque eu não sei se eles vão plantar, mesmo assim alguns já plantaram algumas. Porque cada humano precisa de uma árvore. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Deve ter sido um vulcão, né? Um vulcão no mar que explodiu. Já aconteceu isso algumas vezes e a terra sofreu bastante por causa disso. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Os que estavam os que estavam perto já foi embora. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Deve ter sido um meteorito que caiu, né? Um meteoro daqueles grandes que tem. De vez em quando aparece um. Eles passam pertinho da Terra, mas não passam pela Terra, porque ainda não é hora dele passar e cair na Terra. Foi um meteoro desse que matou os dinossauros, né, gente? É. Versículo 11. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se em absinto e muitos homens morreram nas águas que se tornaram amargas. A terra, a rocha que caiu aqui era de absinto. Versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. A terça parte do dia não brilhou, e semelhante à da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda vão tocar. E aqui acaba o capítulo 8. Gente, João deve ter ficado doente mais de mês, né, depois de umas revelações dessas. Talvez eu não conseguisse nem dormir depois disso tudo. Assim, um sono tranquilo, porque eu ia pensar, meu Deus do céu,
questionar o eterno, né? Mas hoje a gente não pode nem fazer isso, porque mesmo que naquela época já houvesse tanta tristeza e tanta amargura, tanta guerra, tanto sofrimento, né? Quantas pessoas João viu morrendo por causa do evangelho, e ele perseverou mesmo assim. Mas hoje, porque como foi revelado a Daniel, a maldade duplicou. Lembra quando o Senhor falou para Daniel, lá no último capítulo de Daniel, que o Senhor falou para ele: Daniel, você vai em paz? Vamos lá ver, Daniel, o último capítulo de Daniel. Aqui, ó. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até os 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás, e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Os ímpios vão continuar sendo ímpios, vão continuar fazendo as impiedades. Foi isso que o Senhor falou para Daniel. Mas tu, Daniel, vai. E agora nós estamos aqui no Apocalipse de João, uns 500 anos depois de Daniel. E aí o Senhor está falando a mesma coisa aqui. Porque nós não aprendemos, nós não mudamos, mesmo com a vinda do Jesus de Nazaré, mesmo com tudo aquilo que ele disse e falou e nos ensinou, o mundo continua como se nem que Jesus nem tivesse aqui vindo. É como se os homens continuam fazendo impiedade, continuam roubando, continuam matando, adulterando, sacrificando a ídolos. A mesma coisa, gente. Não mudamos nada. Nada. Então, tudo isso que está acontecendo com a terra, que não tem culpa de nada do que os humanos fazem, vai pagar o preço também do nosso pecado, da nossa iniquidade, do nosso desrespeito à natureza. Se você acha que os profetas eram duros, eu te apresento dureza maior, que é o Apocalipse. Vamos ficar por aqui. Ainda tem mais 3 trombetas para tocar. Os 144 mil vão sobreviver, que é o que o Eterno quer, né? O resto, o Senhor sabe o que vai fazer com eles. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu estou até sem palavras, gente, depois de tudo isso aqui.
Não tem nem o que falar, né? Aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. O que você semeia, você colhe. O que a humanidade está semeando é o que ela vai colher. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sejamos dignos da mesa do Cordeiro.